Fala aí pessoal, aqui é o professor Rafael Eiras e eu separei essa aula de hoje para a gente falar um pouco sobre dízimas periódicas, tá? É aquele númerozinho que aparece às vezes numa expressão numérica ou numa divisão e a gente às vezes fica meio sem saber o que fazer com aquele número meio que estranho, né? Vamos seguir aqui comigo, vê só. Eu coloquei aqui duas frações, 4 nonos e 11 90avos. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir o numerador pelo denominador. Vamos ver o que acontece. Quando eu divido 4 por 9, eu não posso dividir diretamente, eu tenho que colocar um zero aqui, zero no quociente, vírgula. 4 vezes 9, 36, para 44. Vamos continuar essa divisão, tá? Acrescento um zero e continua a divisão. Vai dar 4 novamente. 4 vezes 9, 36, para 44. Se eu continuar essa divisão, eu vou ter 4 infinitamente, tá? Então vai aparecer para a gente aqui um número infinito com o algarismo 4 se repetindo aqui, tá? Observe agora o que acontece quando eu divido 11 por 90. Da mesma forma, não dá para dividir, vou colocar um zero aqui, 0, vírgula. 110 dividido por 90 dá 1, sobram 20. Vamos continuar essa divisão, tá? Vou colocar um zero aqui, aqui vai dar 2 vezes 90, 180, sobrará 20. Se eu for continuar, ó, 0, 2, vai sobrar 20. Então, também vai aparecer um número infinito aqui, tá? Observem esses dois quocientes aqui, ó, 0,4444, 0,12222. Então, surgiu aí um número infinito em que após a vírgula aparece alguém se repetindo. Nesse caso aqui, o 4 está se repetindo. Nesse caso aqui, o 2 está se repetindo, tá? Isso configura-se uma dízima periódica. Então, dízima periódica nada mais é um número em que, após a vírgula, ele é infinito, a presença daqui das reticências, e após a vírgula existe alguém que está se repetindo, que nesse caso é o 4, nesse caso aqui é o 2. Só que as dízimas se dividem em duas famílias aqui, ó. Existem as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Qual é a diferença das duas? Eu gosto de definir o conceito de dízimas simples e compostas pelo simples fato da presença de um intruso. O que é o intruso? Olhem para essa dízima aqui e olhem para essa, tá? Observe que após a vírgula daqui, já começou alguém se repetir, que foi o 4. Mas olha para essa daqui. Após a vírgula, teve um carinha de bobeira aqui, ó, que foi o 1. Em seguida, começou a minha repetição. 2, 2, 2, infinitamente. Então, esse carinha daqui, ó, eu chamo de intruso. Então, na dízima periódica simples, logo após a vírgula, não há intrusos. Olha alguns exemplos aqui, ó. 0,21, 21, 21, 21, infinitamente. Esse 21 aqui a gente chama de período. Então, nesse caso aqui, o período é 21, compostos pelo algarismo 2 e 1. Olha para essa dízima aqui, ó. 3, que a gente chama de parte inteira, vírgula, aí vem 127, pontinho, pontinho, pontinho. Quer dizer que o número é infinito e logo após a vírgula, o 127 já começa a se repetir. Então, nesse caso aqui, o nosso período é o 127. Ok? Então, dízima periódica simples é aquela que não tem intruso, que a gente conhece o intruso como antiperíodo, é o nome bonito dele, antiperíodo. Eu gosto de chamar de intruso. Então, a dízima periódica ela é simples quando logo após a vírgula não tem nenhum intruso, estão vendo? E a dízima periódica ela é composta quando após a vírgula aparece um carinha de bobeira aqui, ó, que é o intruso. Então, nesse caso aqui, o intruso é o 4 e o meu período, que é aquele carinha que se repete, que pode ter um algarismo, ou 2 ou 3, nesse caso aqui o meu período é o 8. Reparem que o intruso também pode ter mais de um algarismo. Nesse número aqui, ó, 12,31727272 infinitamente. Então, após a vírgula, houve 2 intrusos aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o intruso é o 31 e o período aqui é o 72. Então, nesse caso, o meu período teve 2 algarismos e meu intruso também teve 2 algarismos, tá? Então, a diferença básica de uma dízima periódica simples para uma dízima periódica composta é a presença do intruso. Lembrando que, para ser dízima periódica, tem que ter
duas coisas principais, que é o número ser infinito e aparecer um período, aparecer um algarismo ou mais se repetindo, tá? Por que eu estou frisando essas características? Porque se o número for infinito e não houver período, não é uma dízima periódica. A gente já viu isso, que é um número irracional. As dízimas periódicas, vocês observam que elas vieram de uma fração. 4 nonos gerou essa dízima aqui, ó. 11/90, quando eu dividi, o quociente apareceu também uma dízima periódica, não foi? Então, a gente costuma dizer que as dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos racionais. Porque o conjunto dos racionais é aquela família em que todo número pode ser posto em forma de fração com um denominador diferente de zero. E como é o nome dessa fraçãozinha aqui, ó, que gerou a dízima periódica? O próprio nome diz, ó, ela é chamada de fração geratriz. Então, nesses casos aqui, ó, a minha fração geratriz dessa dízima aqui foi o 4 nonos e minha fração geratriz do 0,12222 foi o 11/90. E por que, Rafael, é importante a gente saber essa fração geratriz? Porque é ela que vai me ajudar a resolver questões, por exemplo, dessas dízimas quando elas aparecem numa expressão numérica. Então, quando a gente tem uma expressão numérica com dízimas periódicas, é muito aconselhável a gente primeiro achar a fração geratriz, porque trabalhar com frações é mais fácil do que trabalhar com números infinitos, né, pessoal? Então, para a gente poder determinar essa fração geratriz aqui, existe um método prático, tá? Que eu vou mostrar agora como se acha essa fração geratriz, tá bom? Bom, aqui está um método prático e rápido para se achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Eu coloquei aqui 2 exemplos de dízimas periódicas simples e 2 exemplos de dízimas periódicas compostas. Um dos exemplos da simples não tem parte inteira e o outro tem parte inteira, que é esse número que vem antes da vírgula. O mesmo esquema para as dízimas compostas, tá? Como é que é o método prático? Então, você vai primeiro dividir, você vai primeiro determinar quem é o período na própria dízima aqui, ó. Então, eu vou sublinhar aqui o período dessa dízima. Lembrando, o período é aquele algarismo ou aqueles algarismos que se repetem infinitamente. Nesse caso, o meu período é o 26, certo? O método prático é o seguinte: o denominador da minha fração geratriz ele é composto por noves, quantos forem os algarismos do período. Traduzindo, você vai olhar para o período. O período aqui, né, o 26. 26 tem quantos algarismos? 2. Tem um 2 e tem um 6. Para cada algarismo do período, eu coloco um 9. Então, nesse caso, eu vou colocar 99, porque meu período tem 2 algarismos, certo? Resolvemos o problema do denominador. E como é que a gente resolve o problema agora do nosso numerador? Eu costumo dar a dica o seguinte: sublinhe, na verdade, risque em cima da dízima e meu piloto aqui, ó, meu lápis, vai parar onde o primeiro período aparecer, que é aqui. Então, quando o meu primeiro período aparece, eu olho e imagino esse número sem a vírgula. Esse número aqui sem a vírgula, ele é o 26, concordam? Então, eu vou colocar aqui, ó, 26. E desse número eu vou subtrair o número que fica quando eu apago o período. Então, imaginem eu apagando o período aqui, ó. Quando eu tirar do período para lá, bota a mão aqui na frente, sobra quem? O 0. Então, eu vou colocar 26 menos 0, resposta 26,99. Se você dividir 26 por 99, o seu quociente vai aparecer 0,262626. Então, acabamos de descobrir nossa fração geratriz dessa dízima periódica, tá bom? Mesmo esquema aqui embaixo, ó. Observem o período. O período é o 4, né? Algarismo 4 que está se repetindo. Como o 4 é composto de um algarismo só, eu coloco só um 9 aqui. Aqui, como foi 26, eu coloquei 99. Vou riscar em cima até a aparição do meu primeiro período. Aqui, parou. Apaga a vírgula e mentalmente já observa aqui que ficou o número 14, né? Quando eu tiro a vírgula, então eu coloco aqui, 14. E vou subtrair o número que fica quando eu apago o período. Então eu vou tampar aqui o período, ó. Qual foi o número que ficou? Número 1. Então, 14 menos 1, 13 nonos é a minha fração geratriz dessa dízima periódica. Muito simples, muito fácil. E a dízima periódica composta, Rafael? Quando aquela que tem intruso, que a gente já viu. É o mesmo esquema, com uma diferença. A gente viu que na dízima periódica simples, o denominador é composto de noves, quantos forem os algarismos do período.
Você vai começar fazendo o mesmo esquema. Observe que aqui o período é o 3, concordam? O 3 está se repetindo infinitamente. Já já a gente fala sobre esse intruso aqui, tá? Deixa ele quietinho. Como o 3 está se repetindo infinitamente e só é feito de um algarismo, eu vou colocar um 9 aqui. Agora observe, como há a presença de intruso, a diferença para a dízima periódica simples é que cada intruso que tiver, o denominador vai ganhar um 0. Como aqui só tem um intruso, eu vou colocar um 0 ao lado do 9. Então o meu denominador vai ficar 90. Pronto, essa era a única diferença, porque o próximo processo para achar o numerador é o mesmo que a gente fez aqui em cima. Ó. Eu vou riscar aqui em cima até a aparição do primeiro período e imagine esse número sem a vírgula, 43. E vou subtrair o número que fica quando eu apago o período. Então imagine aqui, ó, tampando o período, vai ficar o número 04 ou o número 4, né? Você vai observar o número todinho que fica quando eu apago aqui o período, ó. Número 4. Então, 43 menos 4 dá 39, 90 avos. Se você dividir 39 por 90, vai gerar essa dízima aqui. Logo, 39 e 90 avos é a nossa fração geratriz. Mesmo esquema aqui agora com a parte inteira, mas você que continua fazendo o mesmo procedimento. Observe que o período aqui é o 15. 15, 15, 15. 15 é feito de 2 algarismos. Então, eu vou botar 99, porque são 2 algarismos. Repare que tem um intruso aqui também, ó. Então eu vou colocar um 0 aqui. Se por acaso após a vírgula tivessem 2 intrusos, por exemplo, 27, 15, 15, 15, eu colocaria 0, 0. Cada algarismo do intruso é um 0 que eu coloco no denominador. Resolvido o problema do denominador, vamos para o numerador. Então, ó, vou riscar em cima até aparecer o primeiro período, que é aqui, e escrever esse número todinho que ficou aqui, ó, 1215. Imagine ele sem a vírgula, então vai ficar 1215 menos, aí agora a gente tampa o período, do período para frente a gente tampa aqui, ó. Qual foi o número que ficou sem a vírgula? O número 12, você vai escrever o número todo sem a vírgula, número 12. E agora eu subtraio normalmente o numerador, 1215 menos 12 dá 1203 dividido por 990. Provavelmente algumas dessas frações geratrizes ainda poderia simplificar, mas para não deixar o vídeo longo e um pouco mais complicado, eu vou parar por aqui nessas frações que a gente já achou, sem haver necessidade de simplificar. Tá bom, pessoal? Então esse é um método prático para a gente transformar a nossa dízima periódica, em fração geratriz. Então, se vocês se depararem com um número desse, infinito, em que após a vírgula aparece alguém se repetindo, transforma esse número para fração geratriz e trabalha de forma mais prática com ele, tá bom? Se você gostou, dá um like aí, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativa as notificações, porque sempre que houver vídeo novo, você vai receber um recado, vai receber uma mensagem, para você estar sempre ligado nesses vídeos que eu estou trazendo, tá bom? Um forte abraço, pessoal, bons estudos!